verdade, hoje nós estamos voltando lá para o nosso baile da saudade, né? Oh, que bacana. Eu aproveitei a presença da Marinês, pedi para ela estar aqui de novo com a gente, para poder falar um pouquinho daquele começo lá dos anos 90, né? E daí ela me ajudou, me mandou várias fotos, a Claudinha também me mandou, a Nilza, enfim. Daí eu fiz um panache aí de fotos dos anos 90. A Marinês foi assim a chave do andamento do nosso trabalho, porque eu a conheci na casa do Jean Paul, não era, Marinês? Não fazia muito tempo que eu acho que ela tinha perdido o filho Paulo, não foi isso? Foi, logo em seguida. Logo. Então, ela soube que a gente ia fazer uma reunião na casa desse rapaz, e ela foi com o marido e tal, e ela, muito gentil, naquele dia, isso já naqueles primórdios, ela me disse, olha, Sônia, eu tenho uma casa grande, se você precisar para fazer evento, fazer reuniões, aqui não se oferece duas vezes, né? Eu já, semana seguinte, já fui conhecer lá, e por sorte era pertinho da minha casa. E aí a gente adotou a casa dela como uma sede, praticamente. Então a gente fez reuniões, fez muito curso. Então eu juntei umas fotos aí para mostrar para o pessoal, para falar desse começo, porque com certeza que o pessoal hoje em dia não faz nem ideia que a gente fez, sei lá, algumas centenas de cursos, e como eram esses cursos. Então, eu vou mostrar hoje aqui para vocês. Era só uma Associação Nacional de Transcomunicadores, era só o nome. E o local de encontro, no geral, era justamente a casa da Marinês. Fez workshops, que eu vou estar mostrando para vocês assim, algumas fotos daquele tempo, e a gente usou ontem, quando eu montei, eu brinquei de pôr que era no subsolo e depois na sala da casa. Então, a gente vai estar vendo aí algumas imagens. Então, olha nós aí, e aqui nessa imagem, nessa foto aí dos anos 90, assim, porque, obviamente, uma grande parte, na verdade, eu não me lembro das pessoas que estavam lá, mas algumas permaneceram amigas posteriormente. Então, eu vou comentar. Então, ali, além da Marinês, né, que está ali no meio, ali aparece a nossa amiga Marilene, que faleceu, e aqui ainda o Silvio, que também faleceu, agora, logo que houve bem no início do surto mundial lá, ele faleceu. E ele me ajudava em muitas tarefas, assim como a Marinês e a Marilena também. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui foi uma publicação na época, justamente com a Marinês, e aí a Marinês se lembrou desse caso aí, porque eu falei para ela, dá uma olhada. Depois que eu vi que na revista tinha o caso, deixa eu ver, diz aqui, ó, no canto direito, nesse dia, ao finalizar a gravação, dirigiu-se ao seu filho falecido, Paulo Eduardo, dizendo, Paulão, eu te amo. E ele gravou de volta, também te amo. Ó, nossa, que delícia, né? Isso aqui é a publicação da época, gente. Nossa, Que revista que é essa? A revista do da MT? Nossa, era a revista que, claro, eu fazia xerocando, né? E mandando para as pessoas em troca de selos. A gente nunca cobrou, né, pelas nossas publicações. E esse caso aqui aconteceu com o Silvio, eu aproveitei o embalo para mostrar. Então, aqui no canto esquerdo, a gente tem o Silvio. Ele usava esse bigode e tudo, né? E ele se transformou na nossa gravação, que já acontecia esses casos, né, de transfiguração, ele se transformou nesse rapaz aqui mulato, né? E depois a gente fez aqui embaixo uma pequena comparação mostrando a diferença dos dois. Nota que a boca de um e de outro é completamente diferente, né? O nariz, enfim, sobrancelha, tudo é diferente. Então, uma pessoa que, na verdade, é um desconhecido, mas valeu, assim, pela transfiguração dele. Aqui foi uma brincadeira, ó, de novo, eu e a Marinês aí, essa da esquerda era porque era aniversário do Silvio, e a gente brincou de fazer um bolo para ele e tal e tal. Então, a gente sempre estava muito junta nesse tempo que ela morava aqui pertinho, né? Aí daí a gente começou a fazer também reuniões dos associados.
assim, associados que, como eu falei, ninguém pagava nada, não existia, assim, membros, nem nada, era, assim, só uma coisa, digamos, verbal, né? Então, era a nossa Associação Nacional de Transcomunicadores. E aí a gente começou, como havia bastante interesse, a gente começou a fazer reuniões na casa da Marinês. Então, aqui, ó, olha nós aí, fazendo reunião. Esse bolo, gente... Delícia, deu até fome agora. Olha Mesa farta, né? Olha, gente, olha que maravilha. Foi a Nilza, que eu vou mostrar ela em seguida, ela que fez esse bolo. Gente, esse bolo tinha 1 palmo de altura. Olha só a Nilza aqui. Olha, isso tem o quê? Quase 20 e poucos anos, né? A Marinês falou outro dia, 26 anos. 20 e muitos anos. Né? Então, a Nilzinha foi ela que levou aquele bolo e tal. E olha, esse pessoal, gente, está comigo, né, há 20 e poucos anos, né, Marinês? Olha que maravilha, hein? Falar a data certa. E aqui, assim, são as cenas do local. Na casa da Marinês tinha um local, essa parte era uma parte lá da churrasqueira, e era lá que a gente fazia essas reuniões. Isso aí era um intervalo, e o pessoal ficava conversando, então era um negócio assim muito agradável. Né? Aqui, ó, eu fazendo mostrando meus livrinhos infantis que eu fiz distribuir de presente para o pessoal. Né? Eram assim, umas reuniões muito agradáveis. Aqui, ó, a gente fazendo gravação, a gente fazia gravação ao vivo ali com o pessoal. Que legal, né? Que bacana, né? Isso é tudo um baile da saudade. Ó. Imagina, gente, que nesse tempo a gente não usava ainda computador, a comunicação era feita por carta. E eu escrevia para os associados à mão, sabe? E postava. Nossa, eu nem acredito, né? Mais cenas aí da gente fazendo gravações ao vivo. Essa que era a área da churrasqueira lá da casa da Marinês. Olha ela aí. Olha lá. Olha nós aí. Eu imagino que muitas dessas pessoas já nem estejam mais do nosso lado, mas eu não tenho notícia da maioria. Isso é uma visão de trás. Essa aí é a visão da churrasqueira. Tinha a piscina na frente. E ali a gente... alugava as cadeiras. A Marinês, se eu não me engano, tinha um vizinho que tinha um troço de festa e ele fazia a cobertura, até porque a gente poderia chover. Fazia a cobertura e as cadeiras, ele fazia um precinho bem bom para a gente, lembra? Exatamente. Da hora, né? Da Marinês. Porque essas reuniões chegaram aí, tipo, 100 pessoas, né, Sônia? Exatamente. E aí, aliás, foi... Vinha gente do Brasil todo, vinha gente do exterior. É verdade. É interessante, gente, eu não sei como é que naquele tempo o pessoal, sei lá, viajava, participava muito. Hoje em dia, não sei se depois da pandemia, principalmente, a gente sai pouco, visita pouco, né? Interessante que as coisas mudaram muito, né? O pessoal ficou mais restrito, né? Depois desse problema. Exato, e a comunicação se tornou assim, tudo online hoje em dia, né? Tudo digital, né? Tudo digital. Então, aqui mais algumas fotos aí da época. E aí, a gente começou a fazer os primeiros workshops. Olha só, isso, gente, é pré-histórico. Na casa da Marinês, tinha assim, ela tinha a casa assim, em cima, e embaixo tinha uma outra casa, na verdade, que eu estou brincando chamando de subsolo, mas não era uma casinha que morava a sua sogra, não é, Marinês? Ela morou um tempo lá, E aí, depois que ela faleceu, a Marinês falou, se você quiser usar essa parte, né? Era então uma casinha que dava assim para um campo muito bonito, então a gente começou a fazer. Era bem menorzinho no começo, e a gente fazia, olha, gente, como é que era o negócio. A gente fazia tudo, eu fazia as gravações, o pessoal ficava em volta, observando, e depois a gente fazia a gravação com cada um, mas era assim, esse espaço pequenininho que vocês estão vendo aí, né, nesse começo. Eu nem me lembro quem são essas pessoas que estão aí. Agora, olha só quem está nesta foto. Dona Claudinha. Olha a Dona Claudinha aqui fazendo há 20 e tantos anos atrás. Ela e o marido, Otávio. E nós aí, jovem, que é uma maravilha, né? Olha só, olha mais uma aqui. Olha a Cláudia de novo, aqui no canto. A Cláudia hoje cuida do nosso Instagram, né? Ela que
posta e conversa, explica, orienta, enfim. E aqui uma figura também, viu? Uma figuraça. E aí, daí a gente foi promovido lá na casa da Marinês, do subsolo, nós fomos convidados a fazer os workshops lá em cima, na sala mesmo, né? Então a gente mudou. Agora amplificou o negócio. Olha só que interessante. A gente bolou essas mesas assim que eram desmontáveis, porque a gente não podia deixar isso na casa dela, né, montado em plena sala. Então a gente montou essas mesas que eram tábuas, né, e mandamos fazer um pé cavaletes, né? Os cavaletes. E olha quem estava presente nesse tempo aí, desse 20 anos atrás. Aqui na esquerda nós temos o Thales, que já era engenheiro na época. E foi assim que eu o conheci. E o Thales veio a desenvolver um trabalho importantíssimo para a gente posteriormente. Então, nesse dia, ele estava aprendendo a gravar. Os workshops eram para isso, né? Cada um levava o seu notebook, a gente ajudava a instalar o programa, fazia explanação de como gravar, cada um gravava e a gente ouvia com cada um. E aí, no desenvolvimento do trabalho do Thales, ele já mais, agora isso já há uns 5 anos para cá, digamos, ele desenvolveu alguns aparelhos para a gente, que a gente chamou de a ponte de luz, né? Então, essa ponte de luz ainda está sendo desenvolvida, nós já testamos 4 versões, aí você tem as revistas onde a gente publicou a respeito, e depois, essa aqui foi a última versão, olha que capricho que ele faz as coisas para a gente. E ele fez esse aparelho, e agora está desenvolvendo um outro mais avançado, né, que tem o objetivo, que claro que a gente não sabe se vai funcionar e ainda o que tem, que vai ter que ser feito de ajuste, mas o objetivo desse próximo aparelho que a gente vai testar ainda nesse primeiro semestre é que a gente possa fazer diálogo com o outro lado, já não mais só gravação. Vamos ver, né, se a gente vai chegar lá. Aqui um outro dia de workshop com outras pessoas, e aqui também um conhecido nosso que permaneceu conosco, que é o Ângel. O Ângel, aqui aparece numa outra imagem também, e ele é autor, depois ele aprendeu a gravar, ele passou a gravar com a esposa falecida, e ele escreveu um livro, que é esse aqui. Olha, que legal. Olha, Para Sempre Raquel. E então, o Ângelo é meu amigo até hoje, né? Então é interessante, pessoas que, nossa, a gente está há 20 e tantos anos trabalhando junto, né? Bacana. Outros grupos, e a gente fazia isso. Era de domingo, não era, Marinês, ou de sábado? Eu não lembro. Normalmente era final de semana que facilitava para o pessoal, né, participar. Era sábado, mas... Exato. E a Marinês fazia, gente, fazia almoço, o pacote... era assim, a gente cobrava uma coisa simbólica, porque a Marinês tinha gasto, né, para o almoço para todo mundo, né? E sobremesa, e sempre tudo com muita atenção, excelente serviço que ela oferecia, né? Tudo de boa vontade, porque ninguém ganhava nada, né? Aqui mais outros. Então, é bom o pessoal saber hoje que muita gente chegou a fazer curso, né? O pessoal pergunta muito se não vai ter mais curso, né? Muitas perguntas vieram na questão de curso, se você não vai dar mais curso, né? Pois é, mas aí que está, nesse tempo, eu tinha tempo de fazer curso. A Marinês aqui em pé, ela também me ajudava, ela e a Marilena, que está ali na ponta da mesa, as duas me ajudavam, porque a gente realmente fazia, geralmente para 8 pessoas por vez, né, que era o que cabia na mesa. Então, cada um levava seu laptop, né, seu notebook, e a gente fazia os cursos. E a Marinês me ajudava a conferir o que as pessoas estavam gravando, ajudavam a pessoa, né, que estava lá meio perdida para usar o programa. Então, até nisso ela ajudava enquanto o almoço também estava em andamento. E é por isso que hoje em dia, já, infelizmente, quem fez o curso fez, e quem não fez, infelizmente, não dá mais tempo, né? Porque agora eu tenho assim, uma pressão muito grande para resultados,
não dá mais tempo, né? Que a Marilene também ajudando, orientando cada pessoa. E era interessantíssimo porque ali já se obtinha resultados. Sim, claro. Né? A Marinês lembra que, nossa, ali gravando, já surgiam respostas, cada um do seu falecido. E nesta época, né, Soninha, você só fazia vozes? Só vozes. Aí a gente nem tinha começado a trabalhar com imagens ainda. Olha, tudo bem, coisa bem desse passadão mesmo. Olha, e às vezes, na hora do almoço, para avançar um pouco, enquanto o pessoal ia comer, eu ainda ficava ouvindo a gravação que a pessoa tinha feito para mostrar para ela, né, os resultados. Esse daqui foi o 33º, você viu, Sônia? Nós fizemos muitos cursos. Meu Deus, eu nem reparei. Na verdade, a gente fazia também no início. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui uma foto. Olha lá, workshop 33. Nossa, junho. Bacana. Junho de quanto? 19? Não sei. 2009? Acho que é 2009, sei lá. Bom, ou era... não sei. Mas, olha, 33 cursos aí nesse dia, hein? E a gente fazia uma homenagem para os falecidos das pessoas que iam lá gravar. Era muito, assim, emocionante, muito legal. Que bacana, viu? Inesquecível, né? Não só para vocês, imagino quem participou, né? Acho que não esquece nunca mais, né? Pode ser que ainda várias pessoas ainda até nos acompanhem, mas a gente nem sempre sabe, né? Olha verdade. Aqui, no momento de intervalo, antes de almoço, a Marinês sempre ali na presença. Que bacana, viu? Olha, ela fazia lanche. Olha só, lanchinho da tarde. Tinha o lanchinho da tarde ainda, né? Ela oferecia cafezinho e tudo. E o pessoal ficava conversando, era sempre muito legal. Muito agradável, né? Essa parte de baixo aqui que eu falei que era a casinha do subsolo, né? Que eu falei brincando, na verdade era uma casinha onde morou a sogra dela um tempo, depois ela faleceu e a gente passou a usar. E depois a gente foi promovido e a Marinês pôs a gente lá em cima. Nossa, que lembrança maravilhosa, né? Aí tem o Espaço Saint-Germain aí também? Não, e aí para a última cena, aí também aconteceu o seguinte, lá na casa dela, chegou um ponto que já não dava mais, porque nós tínhamos ali na parte de baixo, por exemplo, nós tínhamos ali, quando fazia reunião das pessoas para ir conversar e se atualizarem e tudo, chegou a reunir quase 100 pessoas. Então, vocês imaginam 100 pessoas numa sala, assim, numa casa, né? Tinha banheiro para todo mundo, né? E aí, a própria Marinês deu um jeito na citação. Ela tinha uma vizinha, Mayra, que tinha... Mayra, né? Tinha um espaço. E aí a Marinês foi lá, conversou com ela, e ela fazia de graça para a gente, não é que ela cedia? Ela cedeu algumas vezes. Era um lugar que tinha estrutura boa, tinha estacionamento, que era um espaço para festa, né? Então, quando ela não tinha festa, ela cedia para a gente fazer reunião. Que bacana, viu? Não, e era, digamos, um lugar que, se a gente fosse pagar, a gente nem tinha como pagar, porque era olha só o amparo aí, né? Para que as pessoas conhecessem mais esse trabalho, né? Exatamente. E aí, teve uma vez que nós tivemos uma baita sorte, porque, se eu não me engano, foi, digamos, num domingo, e no sábado tinha tido um festão lá, de uma noiva rica, não foi, Marinês, lembra daquela vez? Tinha uma noiva lá, gente, ficou um espaço todo enfeitado, cheio de flores. Nossa, ficou lindo. E nós pudemos usar gratuito, né? Porque já tinha sido. E nesse dia que a gente fez, por exemplo, esse espaço, a gente ampliou. Em vez de ter 8 pessoas, né, como era na casa da Marinês, aqui a gente fez para 10. E, gente, foi uma loucura, porque tomar conta de 10 pessoas fazendo gravação foi uma loucura, assim, absoluta. E aí, então, esse foi o nosso comecinho, assim, para deixar registrado para a posteridade nesse programa aqui e falar do quanto a Marinês foi tão importante para a gente fazer. Olha, nós fizemos tantos cursos. Mas eu recebi muito também, era o mínimo que eu tinha que fazer, né? E a Marinês, ela, digamos, ela fazia muita parte social, que, aliás, ela é excelente para isso. E recebia e atendia no telefone o pessoal, e assim, era sempre um precinho simbólico. Vamos dizer, hoje, talvez, sei lá, fosse, vamos supor,
sei lá, R$50, incluído a refeição. Não pagava nem a refeição, né? Se for pensar, não pagava nem a refeição. Quer dizer, nem cobrava, né? E com isso a gente... muita gente ficou conosco, né? Quer dizer, claro que a maioria não, a gente não tem notícias, mas muita gente, que nem o Thales, o Ângel, muita gente seguiu com a gente, né?